Eu trouxe um poema intitulado O Som do Silêncio. Ele é um convite para que a gente cale um pouco os ruídos do dia a dia, aqueles convites para a gente se entregar às ilusões e comece a fazer silêncio para ouvir o que realmente vale a pena na vida. Vamos ao poema, então. O mais belo som é o som do silêncio, que abranda o ruído que grita de fora. Retira a trava em teus olhos sedentos e revela-te encantos ocultos outrora. E este, ouvindo por primeira vez o canto de paz que ecoa até ti, na chuva caindo, na relva a crescer, na brisa em teu rosto, no campo a florir. Percebes agora que a tua jornada é plena de leves pequenos encantos, pequenas ternuras que ao longo da estrada consolam teus dias, enxugam teus prantos. Estão no olhar dos filhinhos amados, no terno regaço da mãe já idosa, no sol que te oferta de novo seus raios, na luz das estrelas da noite em que choras. Estão no carinho de cada bom dia, no chiar do portão que anuncia o amado, no vaso florido em plena magia, na dor que te cura dos erros passados. Porque no silêncio em que te comprazes, o amor se revela ao teu novo olhar. Avistas em tudo um mar de milagres e resgatas em ti o poder de amar. Obrigada. Muito bem, Sâmia. Bacana a gente poder acompanhar, você trazer essa mensagem através do poema. E o que a gente pode refletir, Jorge? O que o poema nos destaca é um despertar para os verdadeiros valores da vida. Quando somos mais jovens, quando ainda temos uma série de ilusões decorrentes das coisas materiais que nos circundam, nós temos uma tendência a supervalorizar os aspectos materiais que a vida nos oferece. Então queremos riqueza, prosperidade, notoriedade entre os homens, visibilidade na sociedade em que vivemos. E muitas vezes esquecemos que verdadeiramente o real sentimento que devemos conquistar não se compra com dinheiro. Que a verdadeira felicidade reside nas coisas simples, nas coisas pequenas. É só termos um exercício. Lembre dos seus momentos felizes da infância. Procure relembrar os momentos em que cada um de nós foi feliz quando criança. Nem precisa me dizer qual foi. Não tem dinheiro envolvido. Porque a felicidade a gente usufrui quando somos jovens não depende de bens materiais. É comer fruta no pé, é sentar na mesa próximo dos pais, a companhia, o aconchego, a amizade, o cheiro da comida, a sensação de proteção. Nenhum desses instrumentos exigia a riqueza da terra. Mas à medida em que nós crescemos do ponto de vista de idade, nós vamos naturalmente desenvolvendo um desejo de notoriedade entre os homens. E vamos esquecendo progressivamente da felicidade que as coisas simples possuem. Então, com o passar dos tempos, nós não estamos mais ouvindo o nosso mundo interior. Estamos vivendo de uma maneira frenética, sem raciocinar sobre as nossas reais necessidades, sobre os nossos reais objetivos de vida.
E a partir dessas experiências, nós nos automatizamos no sentir, no falar, no viver, no conviver. E em função dessas experiências, resvalamos por abismos muito sombrios que nos fazem esquecer dos verdadeiros propósitos da vida. Como fazer para resgatar a beleza original? Como fazer para retornar os nossos corações para o eixo em que eles nunca deveriam ter saído e para que eles conseguissem, de fato, harmonizar-se verdadeiramente com os ideais da vida? É preciso, nessa hora, fazer silêncio do lado de fora para ouvir as nossas questões mais profundas. Ouvir o silêncio que há tanto tempo não ouvimos. Resgatar os nossos verdadeiros objetivos de vida e descobrir que não precisamos de tanto para sermos felizes. Que podemos ser felizes com menos materialidade e mais amor. Sentir que as questões essenciais da vida não são as coisas, mas as pessoas. Descobrir a capacidade de amar o que é imperfeito, a capacidade de admirar aquilo que temos que possui defeito, porque sim, essa é a grande virtude do ser humano, amar o que sabe que é imperfeito, porque é essa imperfeição do outro que demonstra a nossa capacidade de sermos como Deus, que ama a perfectibilidade em nós, ainda que nós não a tenhamos. Então, nessa convocação que o poema que a Sâmia trouxe nos faz, façamos um esforço para ouvir o silêncio interior, para perguntarmos no interior de nós próprios o que busco verdadeiramente na vida, por que corro tão freneticamente nas coisas, o que eu estou verdadeiramente buscando, e assim reorganizar, reaprumar as nossas ações e redescobrir, como diz Delfina de Girardin, no item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Desgraça Real, verdadeiramente aquilo que achamos que é felicidade é motivo de queda para muitos de nós. Aprendamos assim a valorizar o simples, aprendamos a valorizar aquilo que o dinheiro não compra e redescobramos o caminho da felicidade legítima que pode verdadeiramente dar um sentido novo às nossas existências e nos dar verdadeiramente felizes. Bacana. Sâmia, você quer falar alguma coisa? É só colocar que, por tudo que o Elahá colocou agora, a gente observa que ser feliz, ter um estado de paz interior é uma opção. Está nas nossas mãos e às vezes a gente coloca na mão dos outros, né? Então vamos assumir as rédeas das nossas vidas, do nosso equilíbrio, da nossa paz e optar por sermos felizes, realmente, apesar dos desafios da vida.